Continuando com nossas aulas de mecânica dos fluidos, nós agora vamos discutir a hidrodinâmica. A hidrodinâmica trata do estudo das leis do movimento de fluidos que estão escoando, que estão se movimentando. Na primeira parte de nossas aulas, a gente viu hidrostática, e aí a gente viu quais que eram as condições para manter um fluido em equilíbrio estático, certo? Manter um fluido parado. Agora a gente está interessado em estudar fluidos que estão se movimentando, que estão escoando. E a gente quer descrever então como que vai mudar o movimento de um fluido, né? Conforme ele escoa. Então, para isso, a gente primeiro precisa definir, associar de alguma maneira, né, uma velocidade a um fluido. Só que um fluido pode ser uma massa de água, né? É um corpo composto por muitas partículas. Algumas dessas partículas podem estar indo mais rápido, outras podem ir mais devagar, mas não existe uma única velocidade para um fluido, né? Que são muitas partículas. Então, como que a gente pode associar uma velocidade a um fluido? Esse é o primeiro problema. A gente vai resolver esse problema utilizando o conceito de campo de velocidade, certo? Depois a gente vai ver que as leis que governam este campo de velocidades, né, que as leis que governam a mudança na velocidade de um fluido, podem ser obtidas a partir de leis de conservação. A primeira lei que a gente vai utilizar é a conservação da massa, que diz que conforme um fluido escoa de uma região para outra, né, a massa se conserva, ela não é perdida no meio do caminho, né? Uma massa que entra de um lado é a massa que vai sair do outro, né? Existe um balanço entre a massa que entra e a massa que sai, e portanto a massa se conserva. E a segunda lei que a gente vai utilizar é a lei da conservação da energia. A gente aqui vai estar discutindo fluidos sem viscosidade, que não tem atrito entre as camadas do fluido, e portanto não tem nenhum desgaste na energia, e a energia desse fluido vai se conservar, vai ser constante ao longo do escoamento. Então a gente vai ver que a partir dessas duas leis de conservação, a gente pode descrever o movimento de um fluido. Ok? Então, primeiro agora a gente vai discutir então o conceito de campo de velocidade. Este campo de velocidades é um campo vetorial, mas o que quer dizer um campo? Um campo é uma região do espaço no qual a gente tem uma variável física que muda de ponto para ponto. Um exemplo que a gente pode dar, né, é um campo de temperatura. Por exemplo, em uma certa região do espaço, a temperatura pode mudar de ponto para ponto. Em algumas regiões a gente tem uma temperatura quente, em outras regiões a gente tem uma temperatura fria. Em cada ponto a gente vai ter um valor de temperatura distinto, certo? Normalmente a gente vê este campo de temperaturas com uma escala de cor. As regiões mais quentes ficam vermelhas, né, nesta escala, e as regiões mais frias ficam azuis, né? Então, esse é um exemplo de um campo de temperatura, e a temperatura muda de ponto para ponto. Agora a gente vai discutir um campo de velocidades. O campo de velocidades é um campo vetorial, e neste campo de velocidades, o que vai mudar de ponto para ponto é a velocidade de uma partícula do fluido nesse ponto, certo? Então, a gente vai associar a cada ponto do espaço um certo vetor velocidade v, que vai ser a velocidade de uma partícula do fluido nesse ponto e nesse instante de tempo, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem este fluido que está escoando, né? E a gente tem este ponto, esta posição R aqui, e associada a essa posição, nessa posição, a gente vai associar um vetor velocidade v, certo? Essa vai ser a velocidade da partícula que está neste ponto, certo? E nesse instante de tempo, ok? Mas para representar o campo de velocidades,
o que a gente utiliza na prática é o conceito de linhas de fluxo de velocidade, certo? Isso por quê? Porque o vetor velocidade, né, eles têm duas características. Ele tem primeiro uma direção, ele tem uma certa intensidade ou módulo, né? Um vetor tem sempre direção e módulo, certo? E estas linhas de fluxo de velocidade vão ser úteis porque com elas a gente consegue entender qual que é a direção da velocidade e qual que é a intensidade, o valor da velocidade, mais ou menos. A direção da velocidade vai estar relacionada com a direção da reta tangente à linha de fluxo de velocidade, certo? Então, neste gráfico, a gente tem várias linhas de velocidade, né? Várias linhas de fluxo. E segundo esta regra, a direção tem a ver com a reta tangente, certo? Então aqui a gente tem um ponto, a reta tangente vai a esta linha, nos dá a direção da velocidade neste ponto, a reta tangente neste ponto, nos indica a velocidade neste ponto, e assim a gente pode entender qual que é a direção da velocidade nesses pontos, certo? São tangentes às linhas de fluxo, ok? E as linhas de fluxo também são úteis porque elas indicam um módulo da velocidade. O módulo da velocidade vai estar indicado pela concentração de linhas de fluxo, a concentração ou a densidade de linhas de fluxo. Em regiões em que as linhas de fluxo estão muito densas, estão muito juntas, a gente vai ter um grande módulo, ou seja, uma alta velocidade. E nas regiões em que a gente tem uma baixa concentração de linhas de fluxo, a velocidade do fluido aí vai ser menor, certo? Então, a concentração tem a ver com um módulo da velocidade. Por exemplo, nesta região, as linhas não estão muito concentradas, né? Elas ocupam muito espaço, mas nesta região elas estão mais concentradas, ocupam menos espaço, né? Estão mais juntas as linhas de fluxo. Portanto, nesta região, o módulo da velocidade vai ser maior, porque aqui a gente tem uma maior concentração de linhas de fluxo. Se a gente desenha a velocidade nessas regiões, a direção é tangente às linhas de fluxo e o módulo vai ser maior do que nesta região, certo? São mais largas as velocidades aqui, porque aqui temos alta concentração de linhas de fluxo, o que implica numa alta velocidade. Aqui a gente tem uma região de baixa concentração de linhas de fluxo, o que implica uma baixa velocidade. Aqui a gente tem uma região de alta concentração de linhas de fluxo, portanto esta região é de altas velocidades, certo? Então as linhas de fluxo elas indicam a direção e o módulo da velocidade em todas as regiões do fluido. Só que é importante notar que as linhas de fluxo elas não são estáticas, elas podem mudar no tempo. Por exemplo, aqui a gente tem o fluxo, as linhas de fluxo de um fluido, né, em certo tempo t, dentro de uma região, e a gente tem dentro da mesma região outras linhas de fluxo em outro tempo posterior, né, um tempo t mais diferencial de t. Então, conforme passou o tempo, na mesma região a gente tem linhas de fluxo distintas, certo? Aqui, por exemplo, na região de entrada, a gente tem uma baixa concentração, então temos baixa velocidade na entrada e alta concentração na saída, então alta velocidade da saída, certo? Isso pode ser porque se fosse uma mangueira, a gente está apertando a saída e a gente está obrigando o fluido a escoar numa região mais estreita e com isso a gente consegue fazer com que ele passe mais rápido pela região de saída, né? Neste caso. Mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode apertar a região de entrada e fazer mais larga a seção de saída. Então a gente tem que o fluido entra rapidamente na região estreita, mas depois ele se espalha e sai mais lentamente, né, numa região maior. A gente pode ter no início umas linhas de fluxo desta forma e depois
as linhas de fluxo têm outro formato distinto do inicial, certo? A única coisa que sim não podem fazer as linhas de fluxo é se cruzarem. As linhas de fluxo não podem se cruzar entre si em nenhum instante. Isso porque, imagine que a gente tenha duas linhas de fluxo que se vão a atravessar, certo? Então aqui a gente tem duas linhas de fluxo e esse aqui é o ponto em que elas se cruzam, né? Esse ponto P, certo? Se a gente segue a primeira linha, a gente vai ter que, segundo essa linha, esse ponto P tem esta velocidade que é tangente, certo? A essa linha. E se a gente segue a outra linha, a segunda, a direção tangente vai nos dizer a velocidade da partícula neste ponto, certo? Então, aqui a gente tem duas velocidades distintas para o mesmo ponto, para a mesma partícula, certo? Mas a partícula não pode ter duas velocidades, ela tem que ter uma única velocidade nesse ponto. Portanto, as linhas de fluxo não podem se cruzar, certo? As linhas de fluxo podem mudar no tempo, né? Podem se juntar onde estavam mais espalhadas e se espalhar onde no início estavam mais juntas, né? Podem se modificar com o tempo, mas elas não podem se atravessar entre si, ok? Então, essa é uma propriedade das linhas de fluxo. Mas a gente vai supor aqui que as linhas de fluxo permanecem estáticas num regime estacionário, ou seja, que elas não mudam no tempo, ok? Essa vai ser nossa hipótese de trabalho aqui. Aqui a gente vai supor que o campo de velocidades não muda no tempo. A velocidade muda de ponto para ponto, certo? Às vezes, uma região temos velocidades altas, em outra velocidades baixas, mas numa mesma região a velocidade não muda no tempo, certo? Então nós aqui vamos supor que estamos num regime estacionário e as linhas de fluxo não mudam no tempo, ok? Essa vai ser a nossa primeira hipótese. Agora nós vamos analisar o princípio de conservação da massa de um fluido. A gente tem que o fluido vai escoar, vai se deslocar de certas regiões para outras regiões, mas a gente vai assumir que o fluido não fica perdido, né? A matéria não fica perdida no meio do caminho, ela se conserva. Então a massa que entra de um lado vai ser a massa que sai do outro, certo? E para medir este fluxo, né, este vazamento de massa de uma região para outra, a gente vai definir a vazão mássica aqui. A vazão mássica vai estar denotada pela letra π de m, né? E ela mede a quantidade de massa que atravessa certa área, certo? Por unidade de tempo. Então a vazão mássica vai ser a massa que atravessa certa área, né? Dividido pelo tempo necessário, né, para que aconteça esse fluxo da massa através da área, ok? Então aqui a gente, neste desenho, né, a gente tem uma área aqui, A, e através desta área a gente está tendo que, está entrando o fluido, né, com uma velocidade V. A gente está vendo que a velocidade do fluido não é perpendicular à área, né, está fazendo um ângulo com a área. E a gente quer saber qual que é a quantidade de massa, né, que atravessa esta área durante certo tempo. Então, digamos que a gente tem o tempo t, certo? Começa a entrar o fluido por esta área e depois de certo tempo, esse fluido que estava atravessando esta área, ele vai ter se deslocado para frente, certo? Em um tempo posterior, então t mais delta t. O fluido que estava aqui entrando na área foi para outra área mais na frente aqui, igualzinho à primeira, né? E o que a gente quer é a massa que entrou através dessa área, certo? A gente quer a massa que atravessou esta área. Mas a massa que atravessou esta área, a gente pode calcular como se fosse a massa que está dentro deste cilindro, né? Dentro deste volume. O fluido começou a entrar aqui na área A no tempo t,
E depois, em um tempo t mais ΔT, esse fluido foi para uma área A. Então, foi desenhado um cilindro, certo? Um cilindro inclinado, mas é um cilindro, né? Portanto, a massa que entrou através da área vai ser a massa dentro do cilindro, certo? E a massa dentro deste cilindro, então, vai ser a densidade vezes o volume. E para calcular o volume, então, a gente precisa a área da base do cilindro, né? E a gente precisa a altura também. Para calcular esta altura, a gente vai utilizar que, após esse certo tempo, o percurso do fluido vai ser V ΔT, né? V ΔT é a distância que percorreu o fluido. Então vai ser esta distância desta aresta do cilindro, certo? V ΔT vai ser esta distância. E se a gente conhece este ângulo, né? Este ângulo θ, então a altura do cilindro será V ΔT cosseno de θ, certo? Portanto, a massa do líquido que entrou vai ser ρ vezes o volume do cilindro, que é a área do cilindro vezes a altura, né? Ou seja, vai ser ρ vezes a área vezes a altura, que é V ΔT cosseno de θ. A gente pode escrever esta massa como densidade vezes área vezes tempo vezes V cosseno de θ. E este V cosseno de θ está relacionado com a projeção da velocidade perpendicular à área. Este ângulo é θ, este ângulo também vai ser θ. Então, esta velocidade aqui, a projeção da velocidade V perpendicular à área, vai ser V cosseno de θ, certo? Então, este termo aqui vai ser a velocidade, mas não é a velocidade toda, é a componente perpendicular à área, né? A que a gente está interessado, para calcular o fluxo através dessa área. A gente tem que considerar a velocidade que é perpendicular à área, não toda a velocidade, ok? Bem, com isso a gente está vendo então que a vazão mássica, né, que é a massa dividida pelo intervalo de tempo, vai ser a massa, que é densidade vezes área vezes tempo vezes velocidade perpendicular à área, né? V cosseno de θ, é a componente perpendicular da velocidade. Tudo dividido pelo tempo, né? O tempo aqui vai embora. A gente pode ter, então, que a vazão mássica vai, através dessa área, é produto da densidade do líquido vezes o valor da área vezes a velocidade do fluido. Só que a velocidade que a gente tem que considerar aqui é a velocidade do fluido mais perpendicular a essa superfície, certo? Então, esta velocidade V tem que ser a velocidade do fluido perpendicular à área. Isso é importante porque se é que a gente não tem nenhuma velocidade perpendicular à área, a gente não pode ter fluxo através dessa área, certo? A componente paralela à superfície, ela não contribui para a vazão, né? A única que contribui para a vazão é a componente perpendicular da velocidade, ok? Então, é isso importante, não é a velocidade simplesmente, é a velocidade perpendicular à superfície. Bem, com este resultado, então, da vazão mássica através de certa superfície, a gente pode entender a lei de conservação da massa quando o fluido escoa de certa região para outra região, certo? Então aqui a gente tem uma porção do fluido, né? Ele está atravessando certa área A1 aqui no início, que é maior, né? E sai por uma região menor A2, né? Certo? O fluido está entrando, a gente vai supor que ele está entrando com certa velocidade perpendicular à superfície, que vai ser V1, certo? E vai sair com outra velocidade aqui, que vai ser V2, ok? A gente também pode supor que o fluido no início aqui tem uma densidade ρ1,
E aqui no final ele tem outra densidade ρ2, né? Pode ser que o fluido fique mais denso, né? Mais apertado aqui, ok? Então, esta aqui é a condição inicial do fluido, né, no tempo t. Num tempo posterior, então, no tempo t mais diferencial de t, a gente tem que esse fluido se deslocou para frente, deixando um espaço disponível aqui atrás, mas ocupando um novo espaço aqui na frente, né? Então, conforme o fluido avançou, ele deixou este espaço disponível aqui na parte de atrás e ocupou um espaço que ele não tinha, agora mais na frente, certo? Então, tem uma massa do fluido que foi perdida aqui, né? Uma quantidade de massa que agora não está aqui. E agora a gente tem uma quantidade de massa aqui que saiu pela parte da frente, né? Certo? Com esta fórmula da vazão através de certa área, a gente pode calcular a vazão no início, né, na entrada, e a vazão na saída. Então, na vazão da entrada, é uma vazão mássica 1, né? Nesta região aqui, na região 1, vai ser o produto de densidade, área vezes velocidade, né? A gente está supondo velocidade perpendicular à superfície, então a vazão mássica no início é densidade vezes área vezes velocidade nessa região, e a vazão de saída é parecida, né? Uma vazão E2, que vai ser o produto de densidade na região 2 vezes a área da região 2 vezes a velocidade do fluido nessa região, né? Esse produto, densidade, área, velocidade, é a vazão mássica, né? Pela conservação da massa, temos que a massa que, que entra tem que ser igual à massa que sai, certo? A gente não perdeu a massa, ela simplesmente se deslocou de uma região para outra, certo? E como a vazão mássica na região 1 é a massa 1 pelo intervalo de tempo, e a vazão mássica na região 2 é a massa que saiu pela região 2 pelo intervalo de tempo. Se as massas são iguais e os tempos são os mesmos, então a gente tem que a vazão mássica em 1 tem que ser igual à vazão mássica em 2. Ou seja, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Bem, então a vazão mássica em 1 tem que ser igual à vazão mássica em 2, né? A vazão de entrada é igual à vazão de saída. Mas a vazão de entrada é o produto ρ1, área 1 vezes velocidade 1. E a vazão de saída é o produto densidade 2, área 2 vezes velocidade 2. Então, essa é a primeira lei dos fluidos. Ela nos diz que para que se conserve a massa, a densidade, a área e a velocidade do fluido, elas estão ligadas de tal forma que o produto sempre é constante. O produto de densidade vezes área vezes velocidade, certo? A gente pode escrever que a lei de conservação da massa nos diz que a vazão mássica é constante, ou seja, que o produto de densidade vezes área transversal vezes velocidade é igual a uma constante. Sempre vai ser o mesmo. Na região 1, a gente tem ρ1A1V1, e na região 2 vai ser ρ2A2V2. E esses dois valores têm que ser iguais, certo? Para que se conserve a massa. Esta lei de conservação da massa nos vai relacionar então a velocidade de saída com a área da seção transversal e também com a densidade do fluido nessa região, certo? Então a gente vai aplicar esta lei de conservação para um exemplo aqui de um fluido compressível. Um fluido compressível é um fluido que tem densidade, ρ, né, variável. O exemplo mais claro de um fluido compressível é um gás, né? Um gás a gente pode apertar, né, numa seringa, por exemplo, ou pode expandir. Então, a gente está mudando facilmente o volume do gás, né? E com isso a gente estaria mudando também a densidade do gás, estaria comprimindo ou expandindo ele, né? Certo? Então, o exemplo mais claro de um fluido que é compressível
e que muda a densidade, né, é um gás. E a gente vai supor aqui que este gás, né, está atravessando uma região, né, uma tubulação de área constante, certo? Então, na região de entrada tem área 1, na região de saída tem uma área 2 que é igual à área 1, certo? Neste caso, então, em que a área da seção transversal é constante, temos pela conservação da massa, né, que a vazão mássica, né, tem que ser igual, ou seja, a vazão mássica na entrada, 1, tem que ser igual à vazão mássica de saída, né? E a vazão mássica é ρAV, né? Então, densidade 1 vezes área 1 vezes velocidade 1 tem que ser igual à vazão na saída, que é densidade 2 vezes área 2 vezes velocidade 2. Como neste caso a área 1 é igual à área 2, a gente pode eliminar esses termos. E a gente tem, então, simplesmente que o produto de densidade vezes velocidade tem que ser constante, certo? Aqui a gente está supondo um caso, um exemplo, né, em que a densidade 1 na região de entrada é menor que a densidade 2 na região de saída, certo? A gente vai supor que nesta região o líquido é mais concentrado, é mais denso, e aqui ele é mais leve, né, tem uma densidade menor. Então, neste caso, temos que a densidade 1 é menor que a densidade 2, né? A densidade 1 é menor que a densidade 2, né? A gente está supondo isso. Mas o produto densidade vezes velocidade tem que ser o mesmo sempre, pela conservação da massa, certo? Então, se a gente está aumentando a densidade, né, de 1 para 2, a gente teria que diminuir a velocidade para que se mantenha o produto, né? Se aumenta a densidade, tem que diminuir a velocidade de tal maneira que o produto sempre seja o mesmo. Ou seja, se a densidade na região 1 for menor que a densidade 2, isso implica que a velocidade então em 1 tem que ser maior que a velocidade em 2, né? Para que o produto sempre seja o mesmo, densidade vezes velocidade. Ou V, o produto densidade e velocidade é o mesmo. Se a gente aumenta um deles, temos que diminuir o outro para que o produto seja o mesmo. Portanto, na região mais densa, a gente vai ter uma menor velocidade, certo? Por exemplo, neste caso, né, como a densidade é menor aqui na esquerda, aqui a gente tem que ter uma velocidade alta, V1, né? E aqui a gente tem uma densidade maior, então isso implica que a velocidade aqui é menor, em 2, né? Certo? Isto é parecido com carros numa estrada, por exemplo, né? Que tem uma área transversal constante, né? A área da estrada é sempre a mesma. E na região em que a gente tem carros, um maior número de carros, né? Mais concentração de carros, nessa região a velocidade do fluxo é menor, né? E quando os carros estão mais espalhados, temos menos concentração de carros, nessa região o fluxo tem velocidade maior. Ok? Então, esse é um exemplo com um fluido compressível. E agora a gente vai fazer o caso de um fluido incompressível, certo? Um fluido incompressível é o caso de um líquido. Um líquido, a gente poderia tentar apertar ele, mas para mudar um pouco seu volume, a gente precisa exercer uma pressão muito grande. Então, para as pressões normais que um líquido está exposto, ele não muda seu volume, não muda sua densidade. Então, na prática, um líquido é incompressível, certo? Tem uma densidade constante. E agora, neste caso, então, a gente vai ter um fluxo deste tipo. Agora, a área não é constante. A área A1 é maior que a área A2, certo? Bem, pela conservação da massa aqui, então a gente tem que a vazão mássica de entrada, né, em 1 tem que ser igual à vazão mássica de saída, né? 2.
E a vazão mássica sempre é o produto densidade vezes área vezes velocidade, né? Em 1 tem que ser igual à vazão mássica em 2, que vai ser densidade em 2 vezes área em 2 vezes velocidade em 2, né? Isso é a lei de conservação da massa, né? Mas neste caso, a densidade é constante, né? Neste caso, a gente está supondo que a densidade 1 é igual à densidade 2, né? O líquido não muda de densidade, portanto, este termo aqui, ρ1, é igual a ρ2, e eh, a gente pode simplificar eles, e portanto, neste caso, a gente tem que o produto área com velocidade é constante. Esse aqui é a lei de conservação da massa para um fluido incompressível. Okay? Neste caso, a área 1, a gente está vendo, né, é maior que a área 2. Certo? A área de entrada é grande e a região de saída é pequena, mais estreita. Mas a gente vê que o produto de área com velocidade sempre tem que ser o mesmo. Área 1 vezes velocidade 1 é área 2 vezes velocidade 2. Se a gente diminui a área, né, de 1 para 2, para que o produto área com velocidade se mantenha, né, mas a gente está diminuindo a área, a gente teria então que a velocidade em 2 tem que ser maior, para que o produto seja continue sendo o mesmo, né? Então, se a área 1 for maior que a área 2, a velocidade em 1 tem que ser menor que a velocidade 2. Então, a gente está vendo que para um fluido incompressível, a gente vai ter que, nas regiões menores, né, de áreas menores, a gente vai ter velocidades maiores. Para um fluido incompressível, a gente tem que a menor área, maior a velocidade de saída, certo? Então, neste exemplo, a gente vai ter que o fluido está entrando com certa velocidade V1 aqui e vai sair com uma velocidade maior. Isto só acontece para fluidos incompressíveis, na qual a densidade é constante, ou seja, para líquidos. Então, para líquidos, a lei de conservação da massa implica que a área vezes velocidade é constante. A vazão mássica a gente definiu como a massa por unidade de tempo, né, que atravessa certa área. Só que a massa a gente pode colocar como a densidade vezes o volume, certo? É a densidade do líquido vezes o volume que atravessa certa área por unidade de tempo. Isso é a vazão mássica. E pela lei de conservação da massa, isso aqui é uma constante, certo? Se a gente tem um fluido incompressível, este termo, a densidade, tem que ser uma constante, né? Não muda com o tempo. Portanto, se esta é uma constante e o produto de densidade vezes volume por tempo é constante, este termo, volume por unidade de tempo, tem que ser uma constante. E a esse termo a gente chama de vazão volumétrica. Ok? A vazão volumétrica de um fluido vai ser φ de V e o volume que atravessa certa área do fluido por unidade de tempo. Ok? E as unidades da vazão volumétrica podem ser metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, né? É volume por tempo, por unidade de tempo. Certo? Então, para um fluido incompressível, a gente tem que a vazão volumétrica tem que ser constante. Pela conservação da massa, a gente vai ter que a vazão volumétrica, que é o produto simplesmente da área vezes velocidade, é uma constante. Isto é a lei de conservação da massa, né, para fluidos incompressíveis, ok? E na prática o que a gente vai utilizar, porque nós vamos trabalhar quase sempre com líquidos que são incompressíveis. Em geral, a vazão mássica tem que ser constante, mas se a gente tem um líquido que a vazão mássica seja constante, é equivalente a dizer que a vazão volumétrica é constante.
E a vazão volumétrica é simplesmente o produto da área com a velocidade. A gente entende que isto tem que ser constante, porque se a gente diminui a área, a velocidade tem que aumentar, né? E, por exemplo, no caso da mangueira, em que a gente aperta o final da mangueira para que o jato de água saia mais rápido, né? E tenha um alcance maior, certo? A menor área, maior velocidade de saída, né? Bem, agora nós vamos falar sobre o princípio de conservação da energia num fluido. Nós acabamos de ver a conservação da massa e agora a gente vai supor que a energia do fluido se conserva, ok? Isto em geral não é verdade. Em fluidos reais, o fluido real possui um coeficiente de viscosidade. Eles tentam se grudar nas superfícies, isso gera um atrito e um desgaste e um aquecimento da superfície também. Então tem perdas de energia, né? Devido a essas forças dissipativas de atrito e viscosidade. A gente vai esquecer por enquanto esses efeitos de viscosidade e vamos supor que o fluido não tem viscosidade e, portanto, se conserva a energia do fluido. Okay? E analisando a conservação de energia de um fluido, a gente vai chegar até a equação de Bernoulli, que é a segunda equação que governa o movimento dos fluidos. O teorema do trabalho e energia cinética a gente viu numa aula anterior de energia potencial gravitacional, mas eu vou refazer aqui rapidamente para a gente entender melhor ele, né? Bem, neste exemplo a gente tem uma massa M, nesta bola tem massa M, e sobre essa massa a gente está aplicando uma certa força F. Okay? Eu vou supor que esta força F é constante. Então a gente tem o seguinte, esta bola, esta massa começa aqui com uma certa velocidade zero, né? Numa certa posição x0 aqui. Mas como a gente está aplicando esta força, essa bola vai começar a se movimentar e depois de certo tempo ela vai ter certa velocidade que não vai ser mais zero, vai ser certo valor positivo a velocidade, né? E a bola vai ter ser deslocada a certa distância d, né? Desde x0 até aqui. Ok? Então, esse é o efeito da força, né? E a gente, como eu falei, esta força a gente vai supor que é uma força constante. Segundo as leis de Newton, né? A gente tem que a força vai provocar uma aceleração sobre a bola, né? Sobre essa massa. A aceleração vai ser a força dividida pela massa, né? Ou a força é a massa vezes a aceleração. Mas a ideia é que a força provoca uma aceleração sobre esse corpo. A aceleração é uma mudança na velocidade, certo? E neste caso, vai ser um aumento da velocidade, né? E esse aumento da velocidade, então, vai ser um aumento na energia cinética do corpo, né? Na energia cinética dessa massa. E tudo isso aqui é um resultado da força, ou a gente pode dizer que é um resultado do trabalho da força. A gente vai demonstrar aqui que o trabalho da força, que a gente chama de W de F, o trabalho da força vai ser exatamente igual ao aumento da energia cinética. É isso que diz o teorema do trabalho e a energia cinética. O trabalho realizado sobre um sistema vai ser exatamente igual ao aumento da energia cinética desse sistema. A gente vai demonstrar isto para este caso simples de uma força constante. Bem, para demonstrar este teorema do trabalho e a energia cinética, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton primeiro. A segunda lei de Newton diz que a força sobre o corpo é a massa vezes a aceleração. E a gente está supondo que esta força é constante. Ou seja, daqui a gente tem que a aceleração vai ser a força dividida pela massa, né? É um valor constante também. Só que a aceleração, a gente sabe, né?
que a definição de aceleração é mudança de velocidade com o tempo. Certo? A aceleração é a derivada, né, a mudança da velocidade no tempo. Certo? E isto tem que ser a força dividida pela massa. Bem, com este resultado, então, a gente pode encontrar a velocidade. Se a derivada da velocidade com o tempo é a força sobre massa, que é uma constante, a gente pode escrever isso como o diferencial de velocidade é a força sobre a massa vezes o diferencial do tempo. Ok? E a gente pode integrar aqui. A gente pode integrar esse diferencial de velocidade e integrar esses termos aqui, né? Desde um tempo zero até o tempo t. No tempo zero, o corpo tem velocidade zero. E num tempo t aqui, o corpo vai ter certa velocidade v, né? Quando a gente integra, do lado esquerdo fica simplesmente a velocidade. E do lado direito, F sobre M é uma constante, né? A força é constante. Então, sai da integral F e M. E aqui simplesmente fica T, certo? Então, esta aqui vai ser a velocidade após certo tempo T, certo? Bem, e a velocidade é a derivada da posição no tempo, né? A gente sabe que a definição de velocidade é deslocamento por unidade de tempo, né? A mudança na posição com respeito ao tempo. E com isso a gente então pode escrever que o deslocamento, um diferencial de x, né? Vai ser a força sobre a massa vezes tempo, né? Vezes o diferencial de tempo. E aqui, mais uma vez, a gente pode integrar o lado esquerdo e o lado direito, né? Desde o tempo zero até o tempo t, né? Tempo zero, tempo t. E desde o deslocamento zero no tempo zero, x0, até o deslocamento x igual a d, né? Que é a posição dele no tempo t, depois, né? Bem, integrando isso aqui, do lado esquerdo simplesmente fica d, né? E do lado direito, o f sobre m sai da integral, né? E a integral do tempo, respeito do tempo, vai ser o tempo ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa aqui é a fórmula do deslocamento e essa aqui é a fórmula da velocidade, ok? Agora, o trabalho da força, né? A definição do trabalho da força é força vezes distância, certo? Então, como a força é constante, o trabalho simplesmente vai ser a força vezes o deslocamento, e o deslocamento aqui a gente tem, que vai ser F sobre M vezes T ao quadrado sobre 2, né? Ou seja, o trabalho da força vai ser a força ao quadrado vezes o tempo ao quadrado dividido por 2m, certo? Só que força vezes tempo vai ser a massa vezes a velocidade, certo? Então, F ao quadrado T ao quadrado sobre M, se fosse M ao quadrado, seria todo este termo ao quadrado e seria V ao quadrado. Só que aqui a gente tem m, não tem m ao quadrado. Então, este termo aqui é m vezes v ao quadrado. E tudo dividido por 2. Então, a gente está vendo aqui que o trabalho dessa força vai ser exatamente a energia cinética que ele tem aqui no final. Isto aqui é uma prova num caso particular, né? Na verdade, seria um exemplo para um caso particular. Mas este teorema serve sempre, mesmo se a gente não tem forças constantes, mesmo se a gente não tem movimento unidimensional, sempre o trabalho de uma das forças sobre um sistema vai ser igual à mudança na energia cinética desse sistema, ok? Então agora nós vamos utilizar este teorema para o caso de um fluido, certo? Então aqui a gente tem um fluido, né? Ele está escoando de baixo para cima, de certa região de área A1 maior para uma região de área A2 menor, né? E ele também está subindo, certo?
Este aqui é a figura num tempo t, e este aqui é o fluido num tempo posterior, t mais diferencial de t, depois. E como a gente já viu, né, quando o fluido se desloca para frente, ele vai deixar um espaço vácuo aqui, mas vai ocupar agora um novo espaço aqui na frente, né? Certo? Essa, na região de saída ele ocupa esse novo espaço e na região de entrada ele perdeu esse espaço, certo? A gente vai supor aqui que ele tem certa velocidade de entrada v1 e tem certa velocidade de saída aqui v2, certo? A gente também vai supor que a densidade não é constante aqui necessariamente, porque temos uma densidade ρ1 e aqui uma densidade ρ2, ok? Pela conservação da massa, a gente viu que a massa de entrada tem que ser igual à massa de saída, né? E isso é equivalente a dizer que a vazão mássica na entrada tem que ser igual à vazão mássica na saída, né? E a vazão mássica, né? Então, é uma constante que é o produto de densidade vezes área vezes velocidade, né? Isso aqui é uma constante. Isso é a lei de conservação da massa, né? E a massa, então, a massa 1, que é a massa 2, vai ser o produto da vazão mássica vezes o tempo, né? Certo? A vazão é massa por unidade de tempo, então a massa é vazão vezes tempo, né? Quando o fluido se desloca para frente, ele vai adiantar certa distância aqui, né? Uma distância de 1, que está relacionada, né? Esta distância, com a velocidade do fluido nesta região e com o tempo que se passou. Então, esta distância de 1 vai ser a velocidade vezes o tempo, né? Velocidade do fluido aqui vezes o tempo, é o deslocamento dele aqui. E nesta outra região, a gente vai ter outro deslocamento de 2, né? Que está relacionado com a velocidade do fluido nessa região, vezes o tempo que durou esse deslocamento. Então, neste lado, a distância de 2 é v2, né? Vezes o tempo. Ok? Bem, então, essas são informações que a gente vai utilizar daqui a pouco. Bem, a gente tem que o fluido está escoando, né? Mas ele também está mudando de altura, né? Ele começa em certa altura Z1 e depois de certo tempo tem outra altura Z2, né? Tudo a respeito deste nível de referência. Bem, então aqui a gente vai utilizar o teorema do trabalho e a energia cinética, né? Esse teorema nos diz que o trabalho das forças totais sobre o fluido, né, vai ser igual à mudança na energia cinética. Okay? Este fluido muda de energia cinética porque ele tinha uma certa velocidade aqui que foi perdida e ganhou outra massa em outra região com outra velocidade. Então aqui a gente tem uma mudança da velocidade do fluido, né? Isso está relacionado com a mudança na energia cinética. E essa mudança na energia cinética, né, está relacionada com o trabalho das forças sobre o fluido. E a gente pode escrever o trabalho das forças sobre o fluido é o trabalho da força gravitacional, certo? Mas é o trabalho devido às pressões do resto do fluido, né? A gente está analisando uma porção do fluido, né? Essa porção do fluido tem certo peso, mas ela sente também o efeito do resto do fluido, né? A gente está vendo aqui somente uma porção do fluido, mas tem mais fluido, né? Deste lado temos mais fluido que empurra o fluido para a direita aqui, né? Exerce certa pressão P1 aqui, né? E deste lado a gente tem mais fluido também, que exerce certa pressão P2 para a esquerda, né? A gente só está desenhando uma porção do fluido, mas do lado direito, do lado esquerdo, temos fluido que tenta empurrar essa porção do fluido, né? Então por isso que a gente está considerando aqui o trabalho das pressões do resto do fluido. Bem, então a gente vai começar agora vendo primeiro o trabalho da força e gravidade. E como a força e gravidade é constante, é a força e gravidade vezes o deslocamento, né? Vezes a distância d.
certo? E a gente está vendo que o fluido ele só é modificado no início e no final, nesta região intermediária, né? O fluido está sempre no mesmo lugar, né? Só a gente perdeu uma massa de fluido aqui no início e ganhou a mesma massa, né, de fluido aqui no final. Então, é como se a gente tivesse tirado a massa daqui, de embaixo, e colocado no lado de cima, né? E pela conservação da massa, a gente sabe que a massa aqui, a massa na região 1 perdida, vai ser igual à massa na região 2 que se ganhou, né? Certo? Então, o trabalho da força gravitacional vai ser o trabalho para levantar essa massa de uma altura Z1 para uma altura Z2, certo? Como o trabalho da força gravitacional é a massa, né? Vezes a aceleração da gravidade, mg, é a força gravitacional, né? Vezes o deslocamento. O deslocamento para subir essa porção de massa de altura C1 para a altura C2, ela se provocou então um deslocamento que seria a diferença C2 menos C1, né? C2 menos C1, certo? É o deslocamento desde esta região para aqui, para esta região aqui, certo? Só que a gente tem que considerar aqui que a força gravitacional é para baixo e a gente está fazendo subir a massa. Portanto, o deslocamento é para cima e a força gravitacional é contrária, é para baixo. Isso implica que a força gravitacional é contrária ao deslocamento, né? E, portanto, o trabalho dela é negativa, certo? O trabalho de uma força contrária ao deslocamento sempre é negativo. Então, este aqui é o trabalho da força gravitacional. E agora a gente precisa ver o trabalho das pressões. O trabalho da força de pressão, a força sobre esta área vai ser a pressão vezes a área desta superfície, né? Aqui temos uma área A1, certo? Então, a pressão vezes a área vai dar a força da pressão nesse lado, a força 1, vezes o deslocamento 1, esse é o trabalho aqui. E aqui a gente vai ter uma força F2 das pressões, né? A força F2 devido às pressões, vezes o deslocamento de 2, a gente vai ter o trabalho. Bem, a força da pressão é a pressão vezes a área, né? Então, do lado 1 é a pressão P1 vezes a área A1, certo? É a força devido à pressão, pressão vezes a área. E o deslocamento de 1 é esta distância aqui. Esse deslocamento, a gente viu que vai ser a velocidade do fluido nesta região vezes o tempo. Então, D1 é a velocidade V1 vezes o tempo. E a gente tem que somar com o trabalho das pressões aqui. A força de pressão é a pressão vezes esta área, A2, né? Então, a força da pressão é a pressão em 2 vezes a área, A2. E o deslocamento aqui, este deslocamento D2, vai ser a velocidade V2 vezes o tempo. Neste lado aqui, a gente está considerando um sinal menos para este trabalho das pressões deste lado. A gente está assumindo que o fluido está indo para a direita, então esta pressão está ajudando ao deslocamento, faz um trabalho positivo, P1, né? Ela faz um trabalho positivo. Mas a pressão P2, ela é contrária, ela tenta frear o deslocamento. Portanto, o trabalho da pressão P2 é negativo. Por isso que a gente está considerando esse sinal menos aqui. Ok? Só que este termo aqui, área, velocidade vezes tempo, né? São parecidos com os termos de vazão. A vazão mássica, né? É densidade vezes área vezes velocidade. Então, área vezes velocidade está aparecendo aqui e aqui. Faltaria a densidade para que seja a vazão. E a massa é a vazão vezes o tempo. Ou seja, a massa
é densidade vezes área vezes velocidade vezes tempo. Ok? Então este termo aqui é basicamente, este termo aqui é a massa dividida pela densidade. Ok? Então a gente pode colocar assim, o trabalho das pressões é a pressão vezes a massa, certo? Esta aqui vai ser a massa, só que é dividido pela densidade nessa região ρ1, menos a pressão P2, e este termo aqui vai ser a massa, né? Dividido pela densidade ρ2. Bem, então com isso a gente já tem o trabalho da força gravitacional aqui, né? E temos o trabalho das pressões, certo? Somando isso, a gente tem o trabalho das forças totais sobre o fluido. Isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Bem, então, como o trabalho das forças tem que ser igual à variação da energia cinética, a gente tem que o trabalho da força gravitacional mais o trabalho das pressões tem que ser a mudança na energia cinética. O trabalho da força gravitacional, a gente está vendo aqui, é menos a massa vezes G vezes C2 menos C1. A gente tem que somar com o trabalho das pressões, que a gente pode colocar como a massa, né? A gente pode fatorar aqui a massa nos dois lados, e fica pressão vezes densidade em 1, menos pressão sobre densidade em 2. Né? Isso tem que ser igual à variação da energia cinética, certo? E a mudança na energia cinética está relacionada com que a massa que entrou tinha velocidade v1 aqui, né? E a massa que sai com uma velocidade v2 aqui, certo? Então, a mesma massa agora sai com outra velocidade. E, então, ela mudou sua energia cinética. A energia cinética no final é mv2 ao quadrado sobre 2. E no início era mv1 ao quadrado sobre 2. Portanto, a gente pode escrever esta mudança na energia cinética como a energia cinética final mv2 ao quadrado sobre 2 menos a energia cinética no início, que vai ser mv1 ao quadrado sobre 2. Né? A gente pode fatorar a massa aqui, né? Vai ficar G vezes C2 menos C1 mais P1 sobre Rho1 menos P2 sobre Rho2. Tudo isso tem que ser igual à mudança na energia cinética, e a gente vê que não interessa o valor da massa do líquido, né? Ele vai embora. E aqui a gente tem vários termos, P1, Rho1, C2, Z1, V2, V1. Então a gente pode agrupar os termos do lado 1 e os termos do lado 2. Então, na região 1, eu vou colocar tudo do lado esquerdo aqui. Então vai ficar V1 ao quadrado sobre 2, né? Este menos V1 ao quadrado vem com mais. Aqui fica, deste lado aqui fica menos G menos Z1, ou seja, fica mais GZ1, certo? E mais a pressão P1 sobre Rho1 do lado esquerdo. Do lado direito, a gente está tendo V2 ao quadrado sobre 2, certo? Este menos GC2 vem para cá com mais GC2 e menos P2 sobre Rho2 fica com mais P2 sobre Rho2. Então, a gente está vendo que esta combinação V ao quadrado sobre 2 mais GZ sobre P mais P sobre Rho é a mesma em 1 que em 2, né? V ao quadrado sobre 2 mais Gz mais a pressão sobre a densidade é um valor constante, certo? É o mesmo valor do lado esquerdo que do lado direito. Na entrada e na saída, a gente tem que esta soma de termos sempre vai dar o mesmo valor. Se a gente multiplica esta combinação pela densidade, aqui vai ficar a densidade V ao quadrado sobre 2, densidade vezes Gc, e aqui fica a pressão simplesmente. Então, a gente tem que ρ V ao quadrado sobre 2
mais ρgz mais P, né, a pressão, é uma constante, certo? Isto é a chamada equação de Bernoulli. É a equação que governa o movimento dos fluidos e que diz que a energia se conserva de um fluido, ok? Esta aqui é a equação de Bernoulli. E por que a gente fala que esta equação tem a ver com a conservação da energia? Se vocês percebem, ρ ao quadrado sobre 2 tem a cara de uma energia cinética, só que aqui teria que ser a massa, certo? Este termo aqui também tem a cara de uma energia potencial gravitacional, mgh, né? mgz, essa altura, certo? Então, este aqui, na verdade, é a densidade de energia cinética, porque é a energia cinética dividida pelo volume. E este termo aqui é a densidade de energia potencial gravitacional. E este termo aqui é a pressão, certo? A pressão, a gente pode pensar ela como se fosse uma densidade de energia também. A pressão, né? As unidades da pressão é Newton por metro quadrado, né? A gente pode colocar como Newton por metro cúbico. Só que Newton por metro é Joule, é trabalho ou energia, né? Então, isso aqui é Joule por metro cúbico. Então, as unidades de pressão é exatamente as unidades de energia por volume. Ou seja, é uma densidade de energia. Então, a equação de Bernoulli nos diz que a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a pressão é uma constante. A gente tem que a lei de conservação da energia tem que considerar, né, tem que incluir dentro dela a pressão, certo? A pressão é um tipo de energia potencial dentro de um fluido, ok? E o que é mais interessante aqui é que esta combinação tem que ser constante. Então a gente pode mudar a pressão, mudando a posição, né, a altura Z, ou mudando a velocidade V do fluido. A gente pode manter Z constante, né, a mesma altura, mas muda a velocidade do fluido. Se muda a velocidade do fluido, tem que mudar a pressão para que a soma seja constante, certo? Então aqui a gente tem que notar aqui que a pressão não vai ter aquela fórmula de pressão atmosférica mais ρgh que a gente viu que era válida para fluidos em equilíbrio estático, a lei de Stevin. Essa lei somente serve para fluidos parados. A pressão muda sim quando o fluido está parado. Se o fluido não está parado, se o fluido está em movimento, a pressão pode mudar devido a mudanças na velocidade também, certo? Então a lei de Stevin não é mais válida. A gente tem que utilizar a lei de Bernoulli para ver como que muda a pressão com a posição, né? E com a velocidade do fluido também, ok? Então, essas seriam as duas leis que governam o movimento dos fluidos. A lei de continuidade, de conservação da massa, e a lei de Bernoulli, da conservação da energia.